Oi! Hoje a resenha do conto O Delírio, de Clarice Lispector, do seu livro Primeiras Histórias, contido aqui nessa antologia Todos os Contos, para o nosso projeto Contos do Meio-Dia. Afasta-se com desgosto. Volta para dentro. Olha a cama desfeita, tão familiar após a noite insone. A Virgem Maria agora se destaca, nítida e dominadora, sob a luz do dia. Com as sombras, ela também é um vulto, é fácil descrer. Vai andando devagar, arrastando as pernas mole, levanta os lençóis, bate no travesseiro e mete-se lá dentro, com um suspiro. Torna-se tão humilde diante da rua viva e do sol indiferente. Na sua cama, no seu quarto, os olhos fechados, ele é rei. Esse é um trecho ali do começo de O Delírio, de Clarice Lispector, que conta a história deste homem aqui descrito, que na verdade acabou de acordar, deu uma olhada ali na rua através da janela e teve uma grande vontade de voltar a dormir. Essa preguiça que ele sente em não querer viver a vida lá de fora, radiante com o sol, e voltar para o seu, digamos, tédio, a sua lentidão, e querer voltar a dormir, tem lá o seu motivo. Digamos que ele quer manter o delírio, que dá o título ao conto, aquela região entre sonho e consciência. Isso este homem aqui quer manter. Mas por quê? Bom, eu não vou dizer porque você não estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Logo comecei a leitura, digamos que eu passei por duas experiências de gostar um pouco, de não gostar, talvez 3, talvez 4. Logo na abertura do texto, temos mais uma vez aqui uma característica que está meio presente nesses primeiros contos da Clarice Lispector, aqui nessa antologia, que também são os seus primeiros escritos. Há uma descrição do ambiente e mais uma vez um personagem acordando. Isso já aconteceu lá no primeiro conto, O Triunfo, onde víamos o sol da manhã entrar dentro do quarto lá da protagonista da história. Aqui também, algo bem parecido. É um amanhecer para esse personagem aqui, mas dessa vez nós já estamos no pensamento dele. Aliás, é um conto em primeira pessoa e narrado no presente, diferente dos outros, que também tinha em primeira pessoa, mas era no passado a narração, como é o tempo verbal, né? O que também já causa uma grande diferença, essa coisa do imediato, de ser sempre o presente. E, ironicamente, um presente que esse personagem aqui, protagonista, pelo jeito não quer viver, né? Porque ele acabou de acordar, percebeu a existência de um mundo vibrante ali através da janela do seu quarto, e mesmo assim ele quer voltar lá para a cama e voltar a dormir e ter aquelas sensações do sono, do inconsciente que o sono provoca na gente. Com um detalhezinho também, um pequeno spoiler, ele está acamado, ele está com febre. Então, também podemos dizer que esse delírio citado no título do conto também passa por aí. A febre que ele sente o faz delirar um pouquinho, muito mais do que aquela zona misteriosa onde a gente está com a imaginação completamente solta durante o sono, ou pelo menos aquele comecinho de sono, né, que a gente ainda percebe o que a gente está pensando. Mas enfim, a parte que eu gostei e não gostei. Esse começo, onde tinha a descrição do ambiente, do que o personagem está fazendo, estava meio mais ou menos, porque, como eu disse, era uma coisa já vista agora há pouco, em 2 contos passados. E depois, quando cai nessa zona do delírio, quando ele efetivamente está ali já na cama e já querendo sentir esses devaneios, é justamente a parte seguinte ao que eu contei aqui, essa parte então eu não curti muito. O motivo é justamente nessas histórias que tem fluxo de pensamento, como é o caso de muitos escritos da autora. Na verdade, se você for parar para pensar, tudo isso que acontece num fluxo de pensamento é uma enxurrada de ideias, às vezes muito curtas, que você pode até dizer, nossa, que imagens interessantes que estão sendo criadas aqui, puxa, que fascinante, mas que na verdade você esquece muito fácil depois de algumas horas, dias, você nem se lembra o que diabos aconteceu naquele conto que você achou, nossa, eram umas coisas tão fantásticas, misteriosas, o que era mesmo?
porque justamente são coisas rápidas que não se conectam. Um fluxo de pensamento é muito diferente de um enredo, de uma narrativa, onde as coisas elas vão se somando e se explicando, ou talvez não se explicando, né? Só gerando mistérios, mas de qualquer forma são partes que vão se aglutinando numa linha mais interessante, mais consciente, justamente que um fluxo de consciência não é, né? Ele é totalmente inconsciente, vai para onde quiser. Numa situação dessa, um autor pode colocar o que bem entender, coisas que tem a ver com aquela ideia inicial ali do texto, como também não, porque tudo que tiver extra funciona também. É um fluxo de consciência, vai para onde quiser, então enfim, blá 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 blá. Pois bem, nessa segunda parte então do delírio, eu não curti nada e estava achando, puxa, infelizmente acho que o conto vai por aí o tempo todo. Mas depois, não é que ele engatou um enredo ali interessante? Justamente quando aparece um outro personagem em cena, que meio que invade ali o delírio deste homem. E aí nós temos, o leitor, uma dúvida, né? Peraí, isso aqui é o delírio dele ou está acontecendo mesmo? Isso a gente fica um pouco na dúvida, depois tem um pouco de certeza e depois lá no final do texto isso volta a ser comentado e a gente fica na dúvida de novo, porque é posto à prova se o que ele sentiu daquele momento dessa segunda pessoa era verdade ou não. Ali no desfecho da história a gente tem a noção exata de onde esse homem está. Eu poderia dar essas informações para vocês, mas acho que estraga um pouco a história se eu contar por que ele está tendo esse delírio. Na verdade, eu até descobri um pouquinho antes, eu me auto-espoliei, né? Eu fui contar o número de páginas desse conto, isso é até curtinho, não muito não, umas 7 páginas mais ou menos, e eu acabei esbarrando com as frases finais do texto, aí eu saquei por que o cara estava tendo esses delírios. Sim, na verdade, esse delírio dele, claro, também influenciado pela febre que ele está sentindo, na verdade ele está gostando até de estar doente. Para os seus propósitos é muito bom. Mas tem mais outro personagem também que aparece nessa história. A Dona Marta, ela reclama da situação dele querer dormir, dele estar acamado e não querer descansar. Na verdade ele descansa demais e esse é um ponto interessante aqui dessa história. Esse personagem, ele quer viver nessa lentidão dele de só estar dormindo, claro, por um motivo bem justo dele. Mas a Dona Marta questiona. A Dona Marta é a dona da pensão onde ele vive. A outra personagem que apareceu ali em sonho, talvez não seja sonho, também tem uma certa relação com a Dona Marta. Enfim, esses dois personagens que aparecem a mais aqui no texto também deixam ele interessante, tirando ele dessa coisa do delírio que particularmente eu não estava gostando. Sim, os personagens fez a história fincar um pé no chão e apresentar um enredo narrativo, uma história muito mais costurada, com muito mais detalhes. Agora uma dica de spoiler, essa coisa aqui, esse delírio que esse personagem procura, tem muito a ver com coisas que a Clarice Lispector sempre trabalha em seus textos também. Além do fluxo de consciência, ela discute uma coisa muito importante para ela. Será que você sabe o que é? Talvez você tenha que descobrir para perceber. Então, se você já leu muita coisa da Clarice, vai matar essa charada. Não vou dizer, mas enfim, para O Delírio de Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de primeiras histórias de Clarice Lispector. E já amanhã, resenha de USA no ar, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto isso, confira aqui do lado resenhas da semana passada, das que eu gostei mais. E por enquanto, até mais.